Olá, boa noite. Voltamos com mais um programa. Aliás, já compartilha aí o link do nosso programa com seus amigos, com seus familiares aí pelo WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso aí ao nosso conteúdo, que hoje está muito bom. Vamos lá, eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. E não se esqueça de tirar sua foto, uma selfie aí assistindo o nosso programa, compartilhe nas suas redes sociais e marque lá o canal Promessistas Brasil e o Ministério de Mulheres, que nós vamos mostrar sua foto aqui no nosso programa. Não se esqueça, hein? E hoje nós vamos falar sobre vida devocional. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos de volta aqui ela que é missionária, que é bacharel em teologia, e auxilia no pastoreio da Igreja Adventista da Promessa, no bairro de Parque do Chaves, em São Paulo. Nós temos a alegria de receber de volta aqui a missionária Eliane Salvador. Eliane, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, agradeço por estar aqui mais uma vez e continuar o nosso assunto. Exatamente, né? Nós falamos, quando você esteve aqui, nós falamos sobre oração, né? Sobre a importância da oração para uma vida, um relacionamento verdadeiro com Deus, né? E no último programa nós falamos sobre a importância da teologia, né, na vida da mulher, de uma leitura bíblica mais aprofundada. E hoje nós vamos falar sobre a prática devocional. Né? E eu queria que você explicasse para nós o que é prática devocional e qual a diferença com aquela leitura comum, simples da Bíblia. Devocional, segundo o dicionário, é a demonstração da devoção e admiração por algo ou alguém, né? Por alguma coisa. E normalmente é relacionado ao âmbito religioso. E se tratando do âmbito religioso, é quando a gente separa um tempo para se conectar com Deus, né? Através da oração, através da leitura da palavra, do momento de louvor, de agradecimento e até mesmo de um aprendizado, né? Quando a gente senta com alguém para aprender a palavra de Deus, para se deleitar na palavra do Senhor. E o que difere, então, essa leitura bíblica da prática devocional? Há vários tipos, na verdade, de leitura bíblica. Existe a leitura acadêmica, que é feita pelos estudantes de teologia. Existe a leitura apologética, que é feita por defensores da doutrina. Existe também a leitura homilética, que é feita pelos pregadores da palavra de Deus, né? Então, ele lê um texto e vai aplicar aquilo através de uma mensagem. Existe também, Mariluze, uma leitura que é designada leitura supersticiosa, que é uma forma, né, de ler a Bíblia apenas para receber um recado de Deus. E aí vem a leitura devocional, e é feita pelos amantes da Bíblia, né? São pessoas que realmente gostam de se deleitar, de aprender, de conhecer a Deus, porque a leitura da Bíblia é exatamente isso, essa prática devocional nos leva a conhecer a Deus, a conhecer quem nós somos e o que Ele quer de nós. Então há essa diferença. Eu já li um livro um tempo atrás, do Euben César, sobre práticas devocionais, e ele definiu a prática da leitura bíblica da seguinte forma: diz que é a arte de procurar o Senhor nas páginas da Bíblia até encontrar. Exatamente isso, né? De enxergar toda a riqueza que está por trás da mera letra, de ouvir a voz de Deus, de relacionar texto com texto e de sugar o leite contido na Escritura revelada e escrita, tanto nas passagens claras da Bíblia, né, como também nas passagens aparentemente menos atraentes, mediante uma leitura responsável e o auxílio do Espírito Santo. Eu achei interessante essa forma dele definir,
porque a Bíblia ela tem vários tipos, né, de leitura, vários textos. Tem textos que são históricos, né? Tem genealogias, né? Tem definições. Quando Deus, por exemplo, mandou Salomão construir o templo, ele deu as definições. E quando a gente começa a ler, né, todas as definições, parece uma leitura meio cansativa, mas lá em Timóteo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e serve para nós, de alguma forma, para nós aprendermos a servir a Deus, né, a nos conectar com Ele da melhor forma. Uhum. Você falou aqui sobre aquela leitura, eu esqueci o termo que você usou. Supersticiosa. Né? Supersticiosa. Né? Muitas pessoas, Eliane, elas ao realizarem a leitura bíblica diária mesmo. Né? Elas abrem ali em qualquer página, né? Numa página qualquer, e leem um versículo como se fosse num sorteio. Né? Abre lá, coloca o dedo e lê aquele versículo. Essa leitura, ela também é válida? Então, como nós dissemos, né, a prática devocional, ela é um deleite na presença de Deus. E ela também é maravilhosa, incomparável e insubstituível. Mas para que isso aconteça, para que ela seja altamente edificante, nós precisamos tomar alguns cuidados. Eu não vou bater o martelo dizendo para você que essa leitura, né, ao abrir a Bíblia, você lê um texto, ela não seja válida. Porque eu acredito que várias de nós já tivemos experiências assim com Deus. O problema está em fazer continuamente esse tipo de leitura. Porque aí, quando eu abro a Bíblia para pedir uma resposta, geralmente eu só quero que Deus fale e pronto, né? Tem que ser aquilo que eu estou esperando. Então, a palavra de Deus, ela, como diz lá em Hebreus 4:12, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, né? Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Então, Deus sabe a intenção dos nossos corações, né? E Ele vai falar com a gente. Só que quando isso se torna um costume, se torna um perigo para mim. Porque e se Deus não falar aquilo que eu estou esperando, né? Aí eu abro outro texto, então você abre um, Deus não falou, aí eu abro outro, né? Pode cair numa genealogia, pode cair na página branca da Bíblia também, né? E aí eu vou achar que Deus não quer falar comigo. Eu até tenho um exemplo assim bem interessante das caixinhas de promessa. Eles são versículos, elas são versículos selecionados, né? E aí eu lembro quando eu era criança, minha mãe reunia a gente e pegava a caixinha de promessas, né? E virava até, assim, em algum momento, uma brincadeira. Por quê? Porque às vezes a gente tirava um versículo que a gente não queria para nós, e aí a gente devolvia e tirava outro. Esse é o problema, porque na caixinha de promessa você pega um versículo isolado, fora do contexto. Então, eu posso interpretá-lo ao meu bel prazer, né? Totalmente fora do que realmente Deus quer falar para mim. Então, é preciso tomar esse cuidado. Então, a dica que nós damos é você ler a Bíblia toda, né? Não necessariamente de Gênesis a Apocalipse, mas pega grupos da Bíblia, né? Por exemplo, eu quero conhecer a vida de Jesus, então eu vou ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu quero saber sobre o princípio do mundo, eu vou ler Gênesis, sobre o fim do mundo, eu vou ler Apocalipse, embora tenha outros trechos que falam, né? Então é importante eu pegar grupos inteiros e ler a Bíblia por completo para que eu entenda melhor. Bom, Eliane, a prática devocional, enquanto disciplina espiritual que né, ela exige desenvolver hábito, né, desenvolver uma rotina. Como vencer essa barreira? Né? E eu queria que você orientasse como realizar, né, com que frequência, local, tempo. Aliás, eu queria que você até realizasse aqui, né, uma devocional, né, para que quem está aí nos assistindo não só participe com a gente, mas também entenda como deve ser realizada uma devocional. Sim, vamos lá então. Realmente exige um hábito, né?
E eu acredito que você já tenha ouvido, acredito que vocês já ouviram também, ou já leram sobre isso, que para você iniciar uma atividade nova e para que ela se torne um hábito, é preciso que você faça 21 dias consecutivos a mesma coisa para que se torne um hábito. Isso depende da atividade também, né? Às vezes uma dieta, atividades físicas, né? Pode ser até mais do que 21 dias, né? Mas no mínimo 21 dias. Então, se eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, mas eu vou procurar fazer isso, né, durante esses dias para que se torne um hábito na minha vida. Então, a prática devocional, em primeiro lugar, eu preciso estar disposta a isso. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu preciso me colocar à disposição. E talvez isso vai requerer da gente, né, uma renúncia. De repente, a gente vai fazer o nosso devocional logo no começo do dia, que é o melhor horário também, né? Eu sempre aconselho a fazer logo no início do dia. Mas a gente precisa ajustar ao tempo que nós temos e a hora mais propícia do dia. De repente, no começo do dia, para você ou para você que está nos ouvindo, não seja o melhor momento. Vou dar um exemplo aqui de uma mãe de filhos pequenos. Imagina, né? Já começa o dia, as crianças acordam, aí você vai cuidar e tal. Para que você faça essa devocional, você tem que ou levar as crianças para a escola, ou esperar, né? dormir. Ou esperar dormir, ou ter alguém que te ajude, né? Para que você tenha esse tempo a sós com Deus. Então, uma dica é ter um tempo assim, você olhar o tempo que seja propício, que seja calmo, que você possa estar num lugar para realmente se conectar com Deus, para ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra do Senhor. Então, reserve esse tempo para que a leitura seja proveitosa. Procure ler a Bíblia toda, como eu já disse, né? Isso pode ser em grupos. E a leitura, a prática devocional é a leitura da Bíblia. Eu posso ler devocionários, eu posso ler bons livros, mas é importante que eu leia a Bíblia, antes de tudo, né? Que eu leia a palavra de Deus, que eu tenha essa experiência com o Senhor, que eu conheça mais da palavra. Uma outra dica também é sublinhar aquilo que salta aos olhos, né? Você pega um texto bíblico e geralmente tem um trecho que aquece seu coração, que Deus fala mais, aquilo é para você naquele dia. Então, talvez seja importante você sublinhar. Hoje nós já temos Bíblias que tem espaço para fazer anotações, na Bíblia mesmo, né? Tem um espaço para que você anote, né? Marque o texto e anote ali do lado. Ou, como eu faço geralmente, eu tenho sempre um caderninho de devocional. Então, eu leio e escrevo, né? Então, eu tenho já guardado alguns cadernos assim, devocionais, porque aí passa o tempo, às vezes eu pego esses cadernos e eu vejo que Deus falou comigo naquela época. Eu costumo anotar, às vezes, um dia que eu estou muito desesperada e Deus fala comigo, eu anoto do milagre que eu preciso de Deus, aí depois Deus cumpre, né? E eu anoto lá. Então, é importante isso para a nossa vida. Até para vivermos experiências assim com Deus, Exatamente. Né? Porque é para isso a vida devocional, a prática devocional, para você ter essa experiência. Deus fala com a gente através das Escrituras. Deus não só fala através de mensagens que a gente ouve, né, de pregadores. Deus fala com a gente mesmo. E é até interessante, Mariluz, a gente falar disso, que às vezes as pessoas acham que Deus só vai falar através de outra pessoa. E isso também é perigoso, porque nem sempre as pessoas são realmente usadas por Deus. Mas Deus fala quando a gente tira esse tempo para ler a Bíblia. E a gente precisa dessa prática diária, né? Uma outra dica também é que, se você tiver mais tempo,
Utilize de comentários bíblicos também. Tem textos que a gente fica querendo entender melhor, né? Às vezes a gente lê e não entende. E a gente tem vários comentários. Hoje a gente tem comentários assim, PDF, né? No próprio celular, dá para baixar, ou no computador, dicionários bíblicos. É interessante também usar outras versões de Bíblias, fazer essas comparações. Isso ajuda bastante para que entendamos o texto. E é claro, sempre pedir o auxílio do Espírito Santo. Ele é o maior interessado em que a gente compreenda as Escrituras, né? Então, as palavras, elas servem para a nossa vida e Deus nos ajuda a compreender, Deus nos auxilia nesse momento. Eu vou fazer uma prática aqui rápido com vocês, né? Eu já separei um texto, minha caneta saltou aqui, que eu sempre fico com a caneta na mão, sempre. Eu escolhi hoje, mas geralmente, quando eu faço devocional em casa, eu costumo ler a Bíblia toda, né? Eu vou lendo, quando eu termino, eu volto de novo. Às vezes eu termino Apocalipse, eu falo, eu vou ler o Novo Testamento de novo. Aí eu volto no Novo Testamento, ou começo de lá. E vou sempre lendo, né? E Deus sempre fala naquele trecho, né, que eu estou lendo naquele dia, às vezes um capítulo, 2 capítulos, né? Depende muito do tempo naquele dia. E aí eu escolhi aqui Mateus 14. Eu vou ler a partir do versículo 24 até o versículo 32, que diz assim: Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que passagem maravilhosa, né? E eu até escolhi esse texto porque faz pouco tempo que eu estava lendo. E aí, o que saltou aos meus olhos? O que Deus falou comigo nesse dia? Eu grifei aqui, né, o versículo 29, que diz assim: Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Isso me chamou muita atenção. Quando Pedro, na sua ousadia, disse: Senhor, se é o Senhor, manda-me ir então sobre as águas. E quando Jesus disse: vem, ele poderia ter ido para outro lado. Até porque ele foi bem ousado, né, de sair do barco e querer andar sobre as águas. Mas Pedro foi na direção de Jesus. E o que eu aprendo com isso? O que Deus trouxe para mim através dessa palavra? Que eu nunca posso sair da direção de Jesus. Mesmo estando indo na direção dele, as tempestades virão. Eu posso até afundar algumas vezes, vem os percalços, vem as lutas, vem as dificuldades, mas no momento em que o vento soprar forte, no momento em que as tempestades vierem, eu estarei indo na direção de Jesus. E quando Pedro começou a afundar, o que ele fez? Senhor, me socorre. Aí o texto diz, que eu grifei também, que imediatamente o Senhor estendeu a mão e levantou Pedro. E quantas vezes Deus não faz isso com a gente também, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis, de tempestades, e quantas vezes nós pedimos: Senhor, me ajuda, me socorre. E Deus vem com as suas mãos poderosas e levanta. Às vezes a tempestade ainda está forte, mas Deus está com a gente, né? Jesus está segurando nas nossas mãos e nos ajudando a caminhar.
Então, nesse tempo de devocional, Deus fala com a gente. Aí a gente anota o texto, faz uma oração, né, sobre esse texto. Eu até vou pedir para a gente fazer essa oração Sim. aqui junto. Quem sabe o Senhor esteja falando com você também aqui nesse texto. Talvez você esteja passando por uma tempestade. E a mensagem para nós hoje é: continue na direção de Jesus. Sempre, sempre na direção de Jesus, porque sempre Ele irá nos ajudar. Vou pedir para vocês fecharem os seus olhos e se conectar a Deus. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque a Sua palavra é sempre viva, é sempre eficaz, sempre fala com a gente. Meu Deus, nesse texto aqui nós entendemos que não podemos, Senhor, nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuarmos, Senhor, na Tua direção. Pedro foi, ó Deus amado, ao Teu encontro, e naquele momento em que ele sentiu o vento forte, ele teve medo, e quantas vezes nós também sentimos medo, Senhor, quando recebemos alguma notícia. Quem sabe, ó Deus amado, nessa hora, alguém recebeu alguma notícia triste, de algum parente enfermo, ó Deus, de alguma dificuldade, e começa a sentir aquela ansiedade, aquele medo. Ah, Deus, mas eu creio que nessa hora o Senhor vem ao nosso encontro, estende as mãos e nos levanta, nos ajuda a caminhar. Quando o Senhor estendeu as mãos para Pedro, o Senhor o colocou de volta no barco e mostrou que estava com ele. Mesmo quando o Senhor o chamou a sua atenção para que ele tivesse mais fé, o Senhor estava ali, porque a Tua palavra, mesmo que nos confronte, Pai, ela é sempre poderosa. Muito obrigada por tudo, Senhor. Esteja com cada um de nós e nos ajude em nossa prática devocional, nos ajude a nos deleitar, Senhor, na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. 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 Olha que momento delicioso. Amém. Né? E Deus falou conosco, tenho certeza que falou com você que está nos assistindo, né? Numa devocional, né? Amém. Numa leitura bíblica, né? Numa oração. É maravilhoso. Eu queria que você deixasse alguma mensagem, alguma recomendação, né? Para quem quer começar uma vida devocional, a prática devocional, ou melhorar. Sim. Né? Uhum. Dicas, enfim. Tá certo. A dica que eu dou é: seja persistente. Eu acredito que todas nós, mulheres de Deus, homens de Deus, né, a gente sempre tem isso no coração. A gente ouve tantas mensagens falando para a gente ter essa prática devocional, o quanto é enriquecedor para nós, né? O quanto nos ajuda em nossa espiritualidade, né? Ter uma espiritualidade sadia. Então a gente sabe que precisa dessa leitura, mas às vezes a gente começa e aí vem a correria do dia a dia e a gente para, né? De repente você fez uma semana e parou. Então seja persistente. Fez uma semana, parou, começa tudo de novo, vai devagar. Talvez você não tenha ainda essa prática. Comece com 10 minutos do dia, 15 minutos, leia textos pequenos, né? Isso vai ganhando espaço na nossa vida, de forma que, assim, vai chegar um momento que, se a gente passar o dia sem fazer devocional, a gente vai sentir essa vontade, esse desejo de estar lendo a palavra de Deus, né? Então, a dica que eu dou e a orientação que eu dou é: persista na leitura da palavra de Deus. E tem bons livros que podem nos ajudar, né? Eu disse aqui de um livro no outro programa, do livro Amando a Deus, de todo o seu entendimento, da Elizabeth George. Mas ela tem outros livros também que enfatizam muito essa prática devocional. Eu gosto muito dessa escritora, porque todos os livros dela, na verdade, ela sempre motiva a gente a ler a palavra de Deus, a ter esse tempo com Deus. Tem o livro Bela aos Olhos de Deus, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, e vários outros livros mais atuais. Tem do Elben César também, que fala de práticas devocionais, que é bastante interessante. Esses livros me ajudaram bastante, né, a eu persistir nessa prática. E eu sei que vai te ajudar. E tem livros mais atuais também que vão ajudar. E eu quero dizer para você:
uma coisa, você não vai se arrepender. Se você começar a ler a palavra de Deus, muitas batalhas pessoais, muitas batalhas internas, muitas batalhas espirituais, você vai vencer no seu momento de devocional. Muito bom, Eliane. Mais uma vez eu quero te agradecer, né, pelo nosso bate-papo aqui, que foi muito bom. Tenho certeza que é abençoador mesmo para a vida de todos que estão nos assistindo hoje. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando aí a sua vida, o seu ministério. Amém. E espero que em breve você possa estar aqui com a gente novamente. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe, Mariluz. Muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês também. Amém. A palavra de Deus, ela nos diz que para que tenhamos uma vida bem-sucedida, é preciso meditar na palavra dia e noite e viver aquilo que nós lemos, viver aquilo que nós aprendemos com a palavra. Numa vida devocional, não basta uma simples leitura bíblica, não basta uma oração diária com palavras repetidas. A vida devocional é vida de devoção a Deus. É praticar aquilo que aprendemos com a palavra de Deus. É viver para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Ele possa estar presente realmente no seu coração, nas suas atitudes, nas suas escolhas. E eu tenho certeza que você vai viver uma vida de um relacionamento verdadeiro com Deus e uma vida abençoada. Que Deus te abençoe. E chegamos ao final de mais um programa. Não se esqueça de tirar a sua foto, tirar lá a sua selfie e publicar nas suas redes sociais, marcando lá o canal Promessistas Brasil e o Ministério de Mulheres. Curta também nossas páginas lá no Facebook, no Instagram. E até o próximo programa. Conto com você. Que Deus te abençoe.